Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula da UC de refrigeração e climatização residencial. Opa, desculpa, pessoal. E a gente, então, vai dar continuidade, né, sobre os conceitos. Na última aula eu falei sobre o exercício lá, as considerações no final, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, questionamento, só falar aí, pessoal. Então, vou iniciar aqui, compartilhar com... Então, a refrigeração, né, pessoal? A gente sabe é aquele ciclo, né, que a gente injeta um trabalho em uma máquina, no caso um compressor. Esse compressor, então, ele vai fazer circular um fluido, e esse fluido vai trocar calor com o meio, né, que eu quero resfriar. Pode ser o ar de um ambiente que eu quero climatizar, ou retirar ali calor de um alimento e também refrigerar um alimento que ali para conservar a sua validade, né? Ou seja ele para congelar ou para resfriar, né? Bom, então, nessa questão de resfriar e congelar, né, a gente sabe que, por exemplo, tem uns refrigeradores lá de duas portas, né? Aquele que é o freezer e o outro é o congelador, né? No congelador ali são para resfriar os alimentos, que resfriar é até os 0 graus, né? Ou seja, é antes do congelamento da água. E o congelar é abaixo do resfriamento da água, que é o abaixo de zero ali. Então ele vai congelar, ou seja, você vai, como disse, resfriar ali o alimento, ele vai congelar para manter o máximo da sua validade, né? Bom, então, pessoal, nesse refrigerador comum, né, de uma porta só, o frio que está no congelador, né, ou seja, naquela parte mais fria ali, que a gente sabe que tem uma porta só, mas tem uma partezinha de freezer ali, como se fosse um freezerzinho, ele vai estar mais frio, aí o frio, o que que ele vai ter? Ele vai descer, ou seja, aquele frio vai descendo e vai resfriando o restante, né? Ou seja, está muito frio em cima, congela e embaixo tende a resfriar, né? Ele vai mais para baixo. E ao mesmo tempo, ele empurra o ar quente, né? Que a gente sabe que o ar frio ele é denso, mais denso, ele tende então a cair, né? Por gravidade. Então, por consequência, ele empurra o ar quente, que joga lá para cima, né? E fazendo então o efeito de convecção, né? Que aí, então vai fazer esse efeito do congelar, do resfriamento ali do ar. Bom, é, e também, da mesma forma, nos de duas portas, ele também faz essa troca por meio da convecção, né? Que entre ele congela o alimento ali, né? Abaixo dos 0 graus. E esses aparelhos, pessoal, ele tem ali aquela chamado frost free, né? Que o frost free é o livre de gelo, né? Ou seja, ele não tem o negócio do acúmulo de gelo. A gente sabe que aqueles aparelhos mais antigos, né? Quem já viu aqueles aparelhos antigos, ele acumula aquela camada de gelo aqui, ó, normal. Só que o gelo, pessoal, esse gelo aqui, por sua vez, ele dificulta a troca de calor, porque essas placas aqui é onde faz a troca de calor, né? Se eu tampo elas, principalmente com gelo, o gelo ele vai funcionando como um isolante térmico. Então, eu não consigo mais. Se eu colocar um alimento ali para ser retirado o calor, ele não vai congelar corretamente, ou vai demorar bastante. E além disso, você está forçando o seu próprio sistema. Então, seu sistema gasta mais aqueles sistemas que precisavam degelar. Aí você tinha que fazer o processo de degelo. Aí você desliga o aparelho, né, espera descongelar e principalmente faz a retirada com a espátula de plástico daqueles gelos, né, que tinha ali anteriormente. Então você tira o gelo para poder voltar ali a trocar o calor corretamente, né, ou seja, voltar a funcionar a pleno vapor. Aí esses modelos frost free, que a gente chama de livre de gelo, vão ser microventiladores e condutos de ar entre os compartimentos de congelamentos e armazenagem. Então, a gente vai ter uns ventiladores e, dependendo, alguns também aquecedores normais ali, ou utilizar um aquecedor elétrico, ou também o próprio fluido refrigerante quente para fazer esse frost free aqui, né? Fazer ele ficar livre de gelo. Nessa parte aqui, pessoal, né? Esse tubo aqui, né, em formato de zigue-zague aqui,
com essas aletas é justamente o condensador, né? Então, o meu ar aqui está quente, a alta pressão saindo do compressor, ele tem, né, o compressor está aqui embaixo, ele precisa passar aqui para trocar calor, né? Então ele troca calor com o meio, né? Então eu preciso desse espaço grande porque aqui a convecção ela é natural. Então eu sou dependente de uma corrente de ar, vamos dizer assim, espontânea, né? Eu não consigo, eu preciso deixar um espaço para esse ar vir, né, em um fluxo e trocar calor ali com meio com fluido esperante. Então, por isso que necessita de um espaço muito grande. Se eu tiver um ventilador, o que acontece? Eu diminuo bastante essa área de contato. Uma vez que eu vou forçar com um ventilador em uma área ali, eu consigo fazer uma troca muito mais eficiente. Eu vou aumentar o fluxo de ar e vai ser um fluxo de ar concentrado em um ponto. Fica bem mais rápido, bem mais eficiente essa troca de calor. Por isso que a área é menor de contato quando eu tenho um ventilador, por exemplo. Bom, então, por exemplo, se o refrigerador vai manter uma temperatura interna do refrigerador a 5 graus, então algo precisa estar abaixo dessa temperatura para absorver o calor, né? Então, preciso ter algo que vai estar abaixo para justamente absorver o calor. Da mesma maneira, se o ambiente estiver a 35, algo precisa estar a uma temperatura mais alta para liberar o calor, né? Então, tem que ser algo que esteja abaixo de 5 graus, depois atinge uma temperatura superior. Foi um dos problemas que teve, por exemplo, durante aquela onda de calor, né? O ar quente ficou, né? Aí o ar quente demais, aí aquele calor que eu precisava retirar do ambiente também está igualmente quente, eu não conseguia, e o que que acontece? Eu não conseguiria tirar, eu não dava conta de retirar ali não tinha como fazer a troca de calor e muitos aparelhos de ar-condicionado vieram a estragar. Por quê? Qual que era uma solução que a gente poderia utilizar? Isolar o ambiente, né? Se eu isolar o ambiente ali, seria uma boa solução, né? Então, por exemplo, isolar o ambiente para manter o ambiente mais frio possível, de tal forma que eu não necessite, por exemplo, ficar acionando o compressor, não necessite ficar acionando o meu aparelho, né? Então, por exemplo, uma boa forma ali, né, de se manter o frio, né, e ativar é isolar bem né, o meu ambiente que eu estou climatizando, principalmente. Bom, e aqui, pessoal, é a transmissão de calor, né, do ciclo de refrigeração. Então, deixa eu pegar aqui deixa eu salvar esse vídeo aqui.
Bom, então, pessoal, tudo inicia pelo compressor, né? O compressor a gente fala que é o coração aí do sistema, né? Que ele faz circular todo o fluido, né? Tanto ele para ser evaporado quanto ele para ser condensado, né? Oh. Então, o ciclo frigorífico, pessoal, ele então tudo inicia ali, vou falar pelo compressor, né? Então ele recebe o meu fluido refrigerante como vapor, né? Então, principalmente ele vapor superaquecido, né? Por uma questão de segurança, para ele não ter nenhum resquício de líquido no momento que ele é aspirado e comprimido pelo compressor, até por questões, porque o líquido ele não, o líquido ele é incompressível, então ele dificulta até o trabalho do compressor, danifica ele. E todos os tipos de compressores são intolerantes a ele no estado líquido. Eu tenho que ser, então, tem que garantir que ele seja gás, né, vapor superaquecido. Só tem um que ainda aceita um resquício de líquido, ainda não pode ser totalmente líquido, que é o compressor de parafuso. O restante, todos são intolerantes, né? Todos eles são intolerantes com a questão ali de líquido, né, no compressor. Então, tá o meu vapor superaquecido, então ele está a baixa pressão, ele vai ser então comprimido, onde vai ficar alta pressão e alta temperatura. Então agora ele vai passar pelo condensador, que ele já está com calor que foi absorvido ali saiu do evaporador, ele precisa expulsar esse calor, rejeitar esse calor. Então tudo isso é feito no condensador, onde ele vai trocar o calor com o meio, no caso o ar, com uma convecção forçada, falando no caso aqui, por exemplo, um ventilador, ou uma convecção natural. Então esse calor é rejeitado para fora. Então aqui ele continua, ele vai passar agora de vapor para líquido, só que ainda um líquido a alta pressão. Então aqui ele vai ter um elemento de expansão, onde ele vai aliviar a pressão de certa forma e também com o tubo capilar para tentar passar, então, para diminuir a velocidade do meu fluido, né? Para ele passar mais devagar por cima no evaporador, para ele conseguir absorver o máximo de calor que ele pode pegar, né, vamos dizer assim, e evaporar, né, para evaporar totalmente e aí sim climatizar o meu ambiente ou refrigerá-lo conforme aí a sua função. Então, o que vocês viram aí, pessoal, é justamente, por exemplo, um processo que ocorre espontaneamente. Então, tem um corpo mais quente, isso eu vou explicar melhor para vocês lá no auxílio de termodinâmica, lá no próximo módulo. Só antecipando, o que que é? É um processo espontâneo em que eu tenho um corpo de temperatura maior e ele está transferindo um calor para um de temperatura menor até que ambos fiquem com a mesma temperatura, atinja o chamado equilíbrio térmico, em que um fica com a mesma temperatura do outro. Então, essa ocorre o calor. O calor sempre vai de algo de maior temperatura para algo de menor temperatura, né? Bom, então, pessoal, a restrição de passagem do tubo capilar devido ao seu diâmetro pequeno é para ocorrer um acúmulo de fluido no condensador que causa o aumento de pressão. No evaporador ocorre uma depressão, ou seja, esse tubo capilar é tanto para ele conseguir trocar o calor no condensador, quanto também no evaporador. É uma forma, vamos dizer assim, de equilibrar o fluido para ele trocar calor, tanto no condensador quanto no evaporador, né? Já o outro ali, pessoal, é o filtro secador. A função dele é o que? É filtrar e desidratar o fluido deixerante de resíduos oriundos de serviço de montagem do equipamento, chamado de reoperação. Então a gente sabe quando vai fazer um processo ali de manutenção, ou precisa fazer, por exemplo, uma, um reparo no tubo, então, o tubo está vazando, eu preciso fazer um reparo ali, pode ocorrer ali de entrar uma sujeira, um particulado ou até umidade.
Então, o filtro secador ele vai retirar ali a umidade e também reter algum tipo de particulado, né? Ou quando você está fazendo uma recarga de gás, ou está fazendo uma chamada reoperação, retrofit. Bom, na classificação dos refrigeradores, pessoal, então a gente tem eles ali de estabelecido pelo regulamento técnico, né, de qualidade para refrigeradores e assemelhados, estabelecido pelo Inmetro. Então ele tem lá o frigobar, né, que é os equipamentos de pequeno porte, tá, utilizados em hotéis e motéis, refrigeradores que são aparelhos destinados à conservação de alimentos, né, então e produtos orgânicos e inorgânicos termossensíveis e que possuem um compartimento de baixa temperatura, um fabricador de gelo. A gente tem os refrigeradores frost-free, né, que eles vão utilizar convecção forçada através de microventiladores ali, principalmente para manter o meu refrigerador livre de gelo. A gente tem os combinados, que é o aparelho composto do conservador ou refrigerador e congelador. O combinado frost-free, né, que é o de duas portas também, que aí vai utilizar uma convecção forçada e os congeladores apenas para congelamento. Aí são os freezers, sejam eles verticais ou horizontais. Bom, outra coisa que o Inmetro também estabelece, pessoal, é a questão da classificação do aparelho com relação à sua eficiência, né, sua potência ali, sua questão do consumo. Ela é realizada pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é o PBE, né? Ele é regulamentado pelo Decreto 4059 de 2001. Então, nesse programa, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, né, o nosso Inmetro, ele realiza os ensaios estipulados no RTQC, né, para refrigeradores e assemelhados, né, quanto à eficiência energética e outros critérios que possam influenciar a escolha então dos consumidores. Até no caso da eficiência energética, os produtos ensaiados recebem etiquetas com faixas coloridas, né? Então vai variar do A mais eficiente para o menos eficiente, né? Ou de C a G também, dependendo do produto. Então, sobre os aparelhos, pessoal, a gente, né, sobre a questão da instalação, é sempre bom, pessoal, a gente sabe que é cultural, né, nosso enquanto brasileiros, comprar qualquer tipo de aparelho, por mais simples que seja, pegar o manual e ó, jogar fora. A gente nem lê, né? Não precisa ler todo, pessoal, ler de cabo a rabo até as notas de rodapé, não. Pode ler ali pelo menos o essencial na primeira instalação. Se você não tiver ali muito confiante, pode chamar alguém para instalar junto com você, você ir aprendendo, né? Mas sempre é bom consultar esse manual, né? Bom, então todo refrigerador ou climatizador, o que que é? Extrair calor de uma parte interna e rejeitar na parte externa por meio do condensador. Então, a primeira coisa que você faz, por exemplo, o refrigerador, evitar de instalar, né, a geladeira, instalar no aparelho próximo à fonte de calor, porque fornos, fogões, incidência de raios solares, porque isso atrapalha na troca de calor, né? Então, aquele calor que eu estou tirando, você está incidindo no próprio aparelho, então você vai estar forçando ele a trabalhar mais, ou seja, ele vai gastar mais energia. Então, sua vida útil também, fazendo seu compressor trabalhar mais também, vai desgastar o compressor e seus componentes. Então, tem que evitar isso. Além disso, né, dependendo do aparelho, ele vai pedir também manter as distâncias mínimas nas laterais e no topo de 10 a 15 centímetros. A gente sabe que os refrigeradores eles não têm ventiladores ali no condensador para fazer a rejeição do calor para a parte exterior. Então eu preciso desse espaço justamente para ter aquela corrente de vento, né, chamada corrente de ar, né, corrente de ar para poder ela passar ali e fazer a troca, né, para poder uma troca eficiente. Senão, se eu diminuir os espaços, eu não vou conseguir, né, fazer essa troca de forma eficiente. Também, da mesma forma, eu vou forçar meu compressor, vou forçar o meu congelador a trabalhar mais, né? Então, vai gastar mais e se desgastar mais, né? E além disso, alguns aspectos também. E outro, instalar o aparelho também no local ventilado, justamente para ter essa corrente de ar.
E alguns aspectos também é relacionado à própria vida útil. Então, utilizar alimentação elétrica compatível. Então, por exemplo, 127 ou 220 volts. E mesmo utilizar transformador, pessoal, é assim, você fala, mas como é que faz então? O ideal é não utilizar o transformador, que de certa forma não é próprio, né? Então, não é muito bom, porque mesmo o melhor transformador ele vai ter perdas e vai dar muita oscilação de tensão. Isso também é prejudicial para o sistema. Então, compra ele na tensão correta. Se sua região é 110, utiliza para 110. Se é 220, utiliza para 220 volts. Evita também, pessoal, utilizar extensões, né? Pois a conexão elétrica também ela pode ser deficiente ou também ocorrer a queda de tensão, que é aquela queda de tensão também, né, pessoal? A gente sabe que toda queda de tensão é ruim para qualquer aparelho, mesmo um aparelho mais robusto, né? Que vamos dizer assim, mais que um aguenta mais esses trancos de oscilação de tensão. Então, a extensão nunca é boa, né? Mesmo se ela for bem curta, mas assim pode ter questão de continuidade, quebra, né? Mau contato, isso também não é bom. Então, você pode ver que todo aparelho, os fabricantes já são categóricos. Não, eu nem falo não utilizar, eu nem falo evitar, não utilizar, para justamente ter esses problemas. Também considerar a queda de tensão máxima de 10% na entrada do plug do aparelho. Então, vamos supor que você mora numa região. A minha região mesmo onde eu moro, ela é muito suscetível à oscilação. Eu não sei como é que os meus aparelhos lá de casa conseguem, vamos dizer assim, ter vida longa, porque oscila demais, é muita oscilação, muita queda de tensão. Então, lugar que tem muita queda de tensão, aí você tem que adotar algum tipo de proteção da sua própria rede, né, a rede ali da sua residência, para poder conseguir trabalhar isso aí, né? Ou um disjuntor, ou utilizar alguma coisa ali que segure mais principalmente a tensão e a corrente e a fonte de tensão propriamente dita, para ela não ter essa oscilação. Você vê 10%, a gente acha que é pouco, mas é muito, para tensão é muita coisa. Atentar para incompatibilidade de frequência também, né? Por exemplo, aparelho importado, Europa é 50 Hz, padrão brasileiro é 60, isso também, né, não tem como, aí você vai ter que usar inversor de frequência para poder modular a frequência, ou seja, você vai ter que usar aparelhos bem mais robustos e caros para poder fazer essa adaptação. Talvez nem compense, melhor você comprar um outro aparelho mesmo. Orientar o cliente usuário também quanto ao risco de utilizar objetos pontiagudos para remoção de gelo, né, principalmente no congelador ali, no freezer, né? Então nunca utilizar nada pontiagudo, porque ali está justamente os tubos que fazem a troca de calor. Você pode furar a placa e com isso você tem que trocar ali naquela placa toda. Você não tem como fazer reparo pontual. Ou você troca tudo ou não tem jeito. E é caro, né? Então, evitar para, né, furar a tubulação e também perder fluido refrigerante. Providenciar a ligação do aterramento, né? A gente sabe que a questão, né, não ter o devido aterramento, a carga pode ficar na carcaça distribuído e ter uma espécie de carga residual e gerar descarga, né? E evitar a instalação do aparelho em locais de piso constantemente úmidos também, para evitar o risco de choque elétrico. Orientar o cliente também quanto à proibição de limpeza do aparelho com mangueiras e balde d'água, justamente por risco do choque, né? E também danificar o próprio aparelho, principalmente o compressor. Bom, então os componentes do ciclo, pessoal, principalmente aqui na refrigeração, é o que? É o evaporador, né? Então ele pode ser do tipo tubular, né? Então, vendo que esse tubo aqui, ó, então nesse tubo está passando justamente o fluido refrigerante que está retirando o calor aqui do meio que eu quero refrigerar, né? Então ele é imerso no meio fluido, pode ser a água ou o ar aqui, né? Pode ser, no caso, água para fazer produção de gelo, por exemplo, o ar também para poder retirar ali e fazer a conservação de alimento. O outro evaporador do tipo placa, que também da mesma forma a gente vê que parece placa impressa, que tem aqueles trilhos, né? E é fixado algum tipo de chapa ou placa no sentido do comprimento, tornando a superfície então fria. Então você vê ali que a superfície é fria justamente porque está trocando calor, ele está retirando o calor do meio e refrigerando o ambiente. E isso aqui é o poder calorífico do meu fluido refrigerante que eu consigo refrigerar aqui, né?
e o evaporador do tipo aletado, né? Então vai ter uma série de chapas finas que são instaladas perpendicularmente sobre a forma e aumentar a área de contato. Isso aqui a gente geralmente vê no evaporador de câmara fria. Vai ter essas aletas e pode ser também por convecção natural ou utilização de ventiladores também para melhorar a troca térmica e diminuir o tamanho desses próprios evaporadores. Bom, então os evaporadores, pessoal, eles são do tipo placa, né? Então é de placa roll bond. Então as placas, além dela condicionar os alimentos, ela é responsável por fazer essa troca também de calor, né? E nos evaporadores vai ter essa formação de gelo, porque ela ocorre às temperaturas abaixo de zero, né? Então, as placas ela é conformada de maneira a circundar as paredes do gabinete, um método de redução de gelo chamado degelo é natural. Na grande maioria dos casos, aí o usuário tem que desligar, né? Então, precisa desligar para poder fazer a remoção e a limpeza, porque como eu já falei, né? À medida que essa camada de gelo ela aumenta, é uma camada a mais de troca de calor e ele funciona como isolante. Então, você já não consegue ter a mesma eficiência de troca térmica, ele limpa aqui sem a camada de gelo. Isso então aumenta o esforço, né, e o desgaste do meu aparelho. E naqueles que utilizam o frost free, né, tem o evaporador do tipo aletado e vai ter uma corrente de ar induzida por meio de um ventilador, né? Então esse ventilador ele vai forçar ali de forma que evite o acúmulo de gelo. E também utilizando uma resistência elétrica para efetuar o degelo, né? Ou também um sistema que a gente chama de gás quente. Então, por exemplo, quando o gás está sendo comprimido no evaporador, no compressor, ao mesmo tempo que ele comprime para aumentar a pressão, ele também aumenta a temperatura. Então, ou seja, ele está quente, ele está uma temperatura ali bem elevada. Então, eu posso desviar uma parte desse gás ali que está alta temperatura e pressão, passar ele por ali para fazer o degelo. Aí ele passa o degelo, só que isso aqui é feito por controle, né? Não é toda vez que ele vai fazer a circulação. Aí tem um sinal e esse sinal manda lá para o compressor, para perto do compressor, ele faz esse desvio, né, até degelou. Opa, degelou, não precisa mais. Aí fecha, então, aí fecha, é aquele fluido que já foi para trocar, ele volta lá para o sistema para ser comprimido e retorna para o sistema. Então você pode utilizar uma parcela desse gás para fazer esse tipo de recurso. Bom, o compressor, pessoal, ele é a, a base, né, vamos dizer, o coração do sistema. O mais conhecido aí do tipo que a gente tem é esse aí, o que é um de pistão. Parece muito um pistão de motor. Só que aqui ele não tem a mistura de ar combustível para gerar movimento. A única coisa que ele faz aqui é, da mesma forma que o pistão de carro, né, de automóvel, ele baixa para fazer a sucção, ou seja, ele abaixa a válvula aqui, succiona o fluido, depois ele passa para o de alta para poder comprimir, né, comprimir o meu gás a alta pressão e temperatura, onde leva para o sistema. Então a única coisa vai ser isso, a única coisa que se comprime aqui é o gás e claro, ele vai ter uma parte de óleo também, porque como é componente mecânico, ele precisa de óleo para lubrificação. Então depois a gente vai ver também porque não pode, o óleo tem que ser compatível com o sistema, porque senão o óleo aqui, se ele for reativo, que ele, por exemplo, ele reage com o meu fluido, aí ele vira um terceiro produto. Virou um terceiro produto, ele não é nem fluidificante, nem lubrificante. Então, não lubrifica, não protege o meu compressor, ele também não faz a função de refrigerar e climatizar o ambiente. Você não utilizou todo o equipamento. Então, tem que ter um óleo e um óleo que seja compatível com o fluido, de forma que eles não se misturem, ou se misturem depois eles possam se separar, ou seja, eles não se reagem quimicamente. Apenas se misturam ali, uma espécie de mistura heterogênea. Aí, pessoal, né, as fases, né? Então tem um momento que está no ponto morto superior, né? Então ele baixa, ele quer se baixar, ele induz um vácuo. Esse vácuo então vai succionar, vai abrir a válvula aqui do de baixo, vai succionar o fluido. Ele vai até o ponto morto inferior, né, onde pega o máximo então de fluido, é aí ele começa
a subir até o ponto morto superior, onde ele vai comprimir o máximo de temperatura e pressão, e a válvula de altas joga ele aqui para ir para o resto do sistema. Ok, pessoal? Como eu falei também, a questão do compressor vai ter o problema do fluido refrigerante líquido ao compressor. Então, eu preciso saber do grau de miscibilidade do refrigerante. Então, primeira coisa, eu sei qual que é o fluido refrigerante daquele sistema, então agora eu preciso saber qual óleo eu vou utilizar, né? Então, a partir dele eu consigo saber qual óleo eu utilizo, a partir dele também da pressão do vapor do refrigerante também, e a temperatura do óleo lubrificante. A gente sabe que a temperatura ela influi na viscosidade. Então, por exemplo, na questão da compressão, eu estou gerando pressão e temperatura. Se eu aumentar muito a temperatura do meu compressor, o óleo que está ali ele vai perder o seu poder de viscosidade, que é justamente fazer a proteção das partes móveis do compressor. Então, ele aumenta demais, pode evaporar, ou ele também pode perder todas as suas características de lubricidade. Aí ele não faz a proteção do equipamento e diminui sua vida útil, né? Então, na questão da miscibilidade, pessoal, antes da gente instalar o compressor, instantes antes dessa partida do compressor, então antes de partir ele ali, a pressão do vapor encontra-se no valor alto, pois ela está equalizada igual à da condensação, porque está tudo ali, vamos dizer assim, no mesmo nível, né, no mesmo patamar. Uma vez que não existe qualquer tipo de bloqueio no aparelho como o refrigerador. Então, nessa condição, a quantidade de fluido refrigerante diluído no óleo, ou seja, naquele primeiro momento, pode ser que seja uma mistura bem grande aí. E quando ocorre a partida, né? Então, quando ocorre a partida ali, vai sair da inércia, a pressão ela tende a dar uma queda, né? Então ela cai um pouco devido à sucção do pistão e do cilindro se aproximando do valor de trabalho normal, é aquele chamado regime transiente, né? Então, nessa nova condição de pressão, a quantidade de óleo diluído no fluido refrigerante é bem menor, ou seja, à medida que ele vai atingindo o chamado regime, atingindo o regime permanente. Porém, não vai ter tempo suficiente para que os dois se separem, né? Ou seja, não tem tempo ainda suficiente, né, de certa forma, para eles se separarem. Então, o óleo voltar para o compressor e o fluido continuar no circuito frigorígeno. E nesse tempo, então, que não é suficiente para se separar, pode gerar, então, a chamada formação de espuma. Essa espuma entra na câmara de compressão, prejudica, então, o meu sistema. Então, esse é o problema. O problema principal, pessoal, não é nem quando ele é no regime permanente, é quando ele vai funcionar a primeira vez. Então, não é muito bom, pessoal, ficar fazendo esse ligar, desligar constante do compressor. Pode gerar uma formação de espuma e toda uma problemática aí. Ok, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Boa noite, professor. Boa noite, Edson. Professor, uma pergunta é sobre esse fórum aqui de discussão aqui. Isso aqui, essas perguntas que tem aqui é para a gente responder aqui aonde, no Deixa eu caso? só dar uma olhada. Eu acho que. Ah, tá. Tem um Ah, fórumzinho aqui. tô vendo aqui. Tem link direto, mostrar principal e responder. No caso, vai ser aqui. Eu É respondo isso, todas as perguntas. você tem que clicar nele, aí ele vai ter lá tá vendo, ó? Vai ter um link, se ele clicar, ele vai te levar direto pro fórum, ó, pro fórum não, lá pro texto você tem que ler, que é sobre o Hum, fluido R466A, certo? tô entendendo. Aí daquela leitura lá você vai responder as perguntas. Por que Tô que é o entendendo. fluido e por que que você ainda vai falar sobre ele, né? Na verdade, eu ainda não vi muito dele não, porque pode ser que é, a viabilidade econômica. Mas é desse jeito, pessoal. Normalmente pode ter ali uma descoberta de um novo fluido. Num primeiro momento ele pode parecer que não é utilizado, mas depois ele volta à tona de novo e volta a ser utilizado. Não é muito assim, o pessoal não vai inventar ali um fluido refrigerante ou qualquer outro meio e descartar, né? Então ele Ô, volta. professor, Assim, pode falar. outra pergunta aqui. Agora é sobre o AVA aqui. Quando a gente entra no AVA aqui, aí tem meus cursos, cadê? Na página inicial mesmo já mostra aqui, né? As Sim, etapas aqui que a gente passou. Aí no caso aqui, ó, refrigeração residencial tá zero, eletrônica zero.
mas só que, Ah, gente, você tá vendo aí um 0%, uma coisa assim? não, acho que esse aqui é. Não, Um tá 100%, aí o outro 50%, não, não. 50%. É, Esse, não, eu não tô entendendo não o porquê. esquenta não. O que que é esse progresso? É porque depende muito, Edson, depende muito da instituição, depende muito da escola. O que acontece? Tem escolas que, por exemplo, só deixa o aluno progredir se ele acessar rigorosamente todos os recursos. Então, por exemplo, um simples clique de um recurso ali. Então, por exemplo, você clicou no fórum, você clicou no recurso, aí é tantos por cento. Clicou lá no envio da atividade, tantos por cento. Clicou no conteúdo do curso, tantos por cento. Aí vai me preenchendo Então, aquela professor, barrinha. só que Não, não, o aí de deixa eu. informática básica, que foi o primeiro, eu fiz tudo, mas tá zero. Eu não entendi o Não. porquê. Aí, no nosso caso aqui no Senai, você não precisa nem esquentar com essa barrinha não, aí pode descartar ela. Você pode ignorar ela simples, você pode ignorar ela mesmo, Ah, sem entendi. problema nenhum. O mais Ô, importante é a ô, sua nota, o envio da sua atividade e a sua nota no final lá. O Entendi, importante é entendi, isso. ô entendi. Não precisa Edson, nem Entendi. esquentar a cabeça com isso, não. ô Edson, só para tirar essa tua dúvida, realmente, assim, não precisa tu esquentar muito com isso, não. Mas se você quer, tipo, deixar todas também 100%, além das atividades que tem, né, da SAP e do conteúdo do curso, também tem que responder lá no portal, não no AVA, no outro, naquele No outro portal do primeiro lá. aluno? Oi? No portal do aluno, tu quer dizer? No AVA não, isso, no portal do aluno, lá embaixo, eu acho que é o penúltimo item, tu vai também fazer a avaliação do professor da aula presencial. Aí tem que Ah, entendi. também tem que também responder, porque e até no AVA, na última opção lá no AVA tem assim, responder questionário para dar o feedback tanto da É aula isso. online e também Ah, da aula presencial. Tu responde Essa, esses dois que ele vai aumentar. Faz isso é, todinho. entendi, entendi. esse Entendi. aí, esse também é a pesquisa da plataforma. E Isso, com a relação a pesquisa, é mim isso mesmo, a também, pesquisa. e essa aí que você falou também, Jonathan, do portal da aluno, é do professor presencial. Então você avalia tanto eu quanto o Isso, professor presencial também. Entendi, perfeito. entendi. Só que assim, a questão do progresso não tem problema. O mais importante é você fazer as envios das atividades, faz essa pesquisa também, que é importante. Mas os outros recursos, depende se você quiser acessar eles também, né, que é o livro, outra coisa. O mais importante é olhar as notas. Então, deixa eu compartilhar a nota. Ô, Você professor, vindo. o senhor falou aí em relação às atividades, foi o senhor tocar. Eu já respondi tanto o fórum, né, referente ao o fluido, né, refrigerante, né, que realmente não tem muita coisa para se falar dele, né, ainda não tem. E também já fiz já o envio da atividade que é o tipo como fosse o relatório, né, do que está Isso, aquele da carga térmica lá. isso, da carga térmica também. Eu já respondi. Acho que já tem uma semana mais ou menos, vai fazer 2. Mas aí eu não sei qual é a demanda, né? Qualquer coisa que o Eu- professor for responder, o senhor Não, dá um não. feedback lá, né? Eu já faço a resposta. Pessoal, peço desculpa aqui, porque eu estou com uma demanda realmente um pouco alta aqui, mas eu vou tentar atualizar ainda essa semana, sexta-feira ou fim de semana, eu tento atualizar com vocês aí, Beleza, tá era bom? isso mesmo. Porque eu tô devendo vocês aí, Eu vou tô tentar devendo mandar você. o meu questionário hoje, professor. Não, não, sem problema. Aí no caso aqui, Edson, quando você for olhar, você tem que olhar aqui, ó, notas, tá vendo? Aí você olhar as notas aqui, ó, no caso, por exemplo, dessa ou 100 em específico, né? Aí você vai ver aqui, ó. Uhum. Aí se for no curso, aí no curso você vem notas, o curso é aqui e a nota da UC. Aí você vê aqui qual que é. Então, por exemplo, a nota da. Uma outra forma também de você olhar, aí a nota das UCs anteriores, né? Aí você vai lá no portal do aluno. O portal do aluno já tem o seu histórico, por exemplo, da UC passado. No caso, ainda não tem, porque a gente ainda está no módulo básico. Mas, por exemplo, no momento que a gente mudar de módulo, por exemplo, esse módulo aqui, você já consegue ver seu histórico lá, já no portal do aluno, depois do tempo lá. A gente vira módulo, Entendi, a entendi. gente prossegue. Então aqui você consegue ver É sua porque eu nota, pensava, por professor, que exemplo. esse portal do aluno era mais para fazer pagamento mesmo e só. Não, não, isso aí faz muita coisa. O portal do aluno ali Por isso que eu mal entro nele, velho. Eu mal Não, não, entro mas nele. assim, Vou muita começar a coisa você dar nem uma olhada precisa. direitinho nele. Você nem precisa nem se dar o trabalho, por exemplo, de ir na escola para pedir um simples documento ou fazer alguma solicitação. Você não precisa ir lá pessoalmente. No próprio portal do aluno você pode Aí isso solicitar. aí eu tô ligado.
Aí, a não ser que seja um negócio, precisa, sei lá, impresso, carimbado, aí você solicita e você vai ter que ir lá buscar. Não, por exemplo, combina-se um dia, né? Não sei se você mora próximo à escola, para fazer o deslocamento. Vai, pega o documento necessário, uma declaração, quer que seja, né? Um histórico. Beleza, professor, obrigado aí. De não, por nada. Bom, então, pessoal, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, só me procurar, tá bom? Eu vou desejar a todos aí uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a Boa noite, próxima. professor. Deus abençoe. Tchau, tchau.